Olá, olha a gente mais uma vez aqui para falar de vida, para falar de Deus, para falar de caminho e para falar de verdade. Não uma verdade que é minha, mas uma verdade que é de Jesus. E por falar em verdade que é de Jesus, ele vai se definir como caminho, verdade e vida. Ele vai dizer que ninguém pode ir ao Pai senão por ele. João 14, versículo 6. Jesus se define como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, quem é esse caminho? Esse caminho é Jesus. E o que Jesus faz conosco? Ele se define porque ele de fato é o verdadeiro caminho. Ele se define porque de fato ele é a verdade. Ele se define como vida porque de fato ele é a vida. E ele vai dizer que ninguém vai ao Pai senão por ele. Quando a gente era pequeno, eu e meus irmãos, a gente ia para a casa dos nossos avós, tanto os paternos como maternos que moravam na zona rural e antigamente chamava de roça, né? A gente chamava de roça. Hoje tem todo um nome diferente para dar. E a gente passava nesse tempo de chuva, a gente passava por algumas trilhas, alguns caminhos mais estreitos, e a gente costumava a passar em brejos, dentro de lagoas, e a gente tinha que estar bem cauteloso para não estar pisando em espinhos ali, troncos de árvores ali, de pau, essas coisas todas assim, para não machucar o pé. Porque a gente saía do lugar que nós estávamos para ir para um outro caminho. E era um caminho que ao mesmo tempo era gostoso, uma aventura, mas ao mesmo tempo também se tornava perigoso, porque ali dentro daquele brejo, ali dentro daquela água, daquela lagoa, naquele caminho que ali transbordava de água naquele momento, por conta do tempo, também oferecia perigo. E aí eu passei a me lembrar de todas essas coisas de caminho. A gente vai percebendo que muitas de nossas caminhadas, nossa jornada, acabamos encontrando situações pelo caminho que vai nos fazer ou desistir ou nos fazer sofrer muito até chegarmos à vitória. Quando algumas pessoas não desistem que chegam à vitória. E a vitória é para todos. Mas eu quero falar do caminho. Então, quando eu vejo essa passagem maravilhosa, passagem bíblica, não uma passagem histórica, não foi um escritor famoso brasileiro que fez, que escreveu, que foi o autor. Não, o autor aí é o próprio Deus que inspira no homem escrever. O que Jesus havia dito aos seus discípulos: eu sou o caminho. João 14, versículo 6. Eu sou a verdade e sou a vida. Daí eu não consigo entender como é que esquecemos disso. Como é que a gente esquece do caminho? Alguns dias atrás eu conversava com um amigo e ele falava a respeito das mudanças das cidades, as cidades que vão mudando alguns roteiros, alguns destinos por conta para embelezar a cidade, né? Para poder modificar a cidade, para dar uma mobilidade diferente. Então, o que acontece? Muda-se ali a trajetória de alguns caminhos. E aí ele me dizia que ele já não conseguia ir para aquelas cidades, as capitais que ele conhecia, as capitais da cidade, né? Ali, porque elas iam mudando o caminho. Só Jesus, ele não muda o caminho. Ele é o caminho. Às vezes esse caminho se torna difícil de chegar. Às vezes a gente acha que há muita dificuldade nesse caminho de encontrar Deus
num caminho que nós trilhamos, na vida cristã que nós precisamos levar, na vivência e convivência com o outro. A gente acha que é difícil. A verdade, e é de Jesus, é que Ele é vida. E se Ele é vida, a gente precisaria então mergulhar nessa profundidade dessa graça que Deus nos dá. Olha que interessante, né? Jesus é o caminho que leva à verdade e que vai até a vida. E essa vida está em Deus. Sem falar de nada fora de nosso contexto, do contexto que Jesus é o centro. E nós precisamos colocar Jesus como centro de nossa vida. É cristocentrismo. Cristo como cabeça, Cristo como centro. Cristocentrismo. Mas muitas vezes a gente, por causa de tanta dificuldade que nós temos, do barulho que o mundo faz e para chamar atenção, a gente acaba esquecendo quem é o verdadeiro caminho e quem é a verdadeira vida. Porque a verdade, ela ficou de alguma forma escondida. E precisamos levar essa verdade que é Jesus. E mais uma vez eu lembro que é João quem fala isso no seu evangelho. O evangelho de Jesus Cristo, segundo João que escreveu. João escreve aquilo que recebeu de inspiração de Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus se não passar primeiro pela secretaria de Jesus. Se não passar primeiro pela intercessão e intervenção de Jesus. Jesus é o próprio Deus. E ele agora, essa verdade que ele fala. Qual que é a tua verdade? Que vida é que você defende? Qual é o caminho que você tem seguido? Que você não se perca do caminho e que você não pare na placa. Se existe uma placa com o nome escrito lá, pare na sua vida, vai até a verdade que é Jesus. Meu querido, minha querida, Deus abençoe a você e que possamos nos encontrar em mais outros vídeos produzidos para assim a gente poder refletir. Deus abençoe a você e sua família e olha, acredite na graça que Deus seja para você.